meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo questões relacionadas ao campo de ensino das letras. Sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem o conteúdo que aqui será explorado. Neste vídeo, falarei sobre as habilidades de escrita, de acordo com a BNCC, para o primeiro ano da educação básica. Bom, o primeiro ano da educação básica é também um ano de alfabetização. É o período em que a criança será apresentada ao código alfabético, considerando sim, que por ter tido uma educação infantil anteriormente, essa criança já traz seus saberes. Porém, agora esses saberes vão se solidificar, a partir das habilidades dessa nova fase de ensino. Então, vamos a ele. Lembrando, que nós estamos aqui falando de campos de atuação e unidades de conhecimento. Então, eu me refiro primeiro às habilidades da escrita para todos os campos de atuação, ou seja, as habilidades básicas de escrita, que a criança usará em todos os campos de atuação da BNCC. Lembrando que os campos de atuação, já falo sobre esse assunto num vídeo anterior. E as primeiras habilidades no que se refere a esse campo são escrever espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética, usando letras e grafemas que representam fonemas. Diferenciar a letra, o número e o desenho. Utilizar letras na escrita das palavras. Reconhecer e também escrever o próprio nome. Organizar palavras e imagens de acordo com a ordem alfabética. E também apropriar-se de forma gradativa da norma padrão. No que se refere à construção do sistema alfabético, ou seja, as convenções escritas, a criança tem que observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. Identificar também semelhanças e diferenças entre palavras com escritas distintas e identificar e comparar o número de letras e sílabas das palavras. Também, nesse período, é necessário que as crianças copiem textos breves, mantendo as suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. E, de maneira geral, compreender a estrutura do texto, observando o espaçamento das palavras, letra maiúscula e parágrafo. Saindo de todos os campos de atuação, a gente entra no campo da vida privada. E aí nós temos as seguintes habilidades de escrita. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, que passa a ter uma atuação de escriba. Listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto, ou seja, todos os textos, gêneros textuais curtos, Conhecer o uso e as funções sociais da escrita, tendo acesso a diferentes gêneros do campo da vida cotidiana, reconhecer as características estruturais e gráficas de cada gênero, produzir coletivamente diferentes atividades de escrita relacionadas às propostas diárias, registrar também em colaboração com os colegas, professor e demais envolvidos, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. E também identificar e escrever na ordem os versos, relacionando o que é falado com aquilo que é escrito. Recontar, reescrever e dramatizar também cantigas de roda, parlendas, trava-línguas, versos, provérbios e ditos populares, já lidos e trabalhados anteriormente em sala de aula por meio da oralidade. No campo da vida pública, a criança vai, junto aos colegas e professores, escrever textos relacionados a esse campo de atuação, como fotolegendas em notícias, manchetes e leads em notícias, álbuns de fotos digitais, notícias curtas para o público infantil, digitadas ou impressas,
compreender a importância de escolher a variedade adequada para cada gênero do discurso que ela escolher, escrever sempre com a ajuda de um adulto, né, principalmente professor, que ali terá o papel de escriba, aquilo que lhe interessa na lousa. E também produzir, né, outros gêneros textuais do campo digital, como por exemplo os slogans, os anúncios publicitários, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto e finalidade desse texto. Também cabe ao aluno aqui compreender e valorizar o uso da escrita em diferentes funções e diferentes gêneros textuais. No campo de práticas de estudo e pesquisa, a criança vai, novamente, né, junto aos colegas e professor, produzir textos relacionados a essa área, como diagramas, entrevistas, curiosidades, ou seja, textos em gerais relacionados ao campo investigativo. Esses textos podem ser digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa que envolve cada um deles. É necessário também que a criança consiga utilizar letras na escrita das palavras, respeitando a hipótese de escrita do estudante, de modo que ele construa, né, o seu processo de escrita. Também é necessário que o aluno consiga, então, estabelecer uma relação entre a letra e o seu valor sonoro e utilize esse conhecimento para produzir os seus textos relacionados a esse campo. No último campo, que é o campo artístico-literário, o aluno ainda continuará, né, a produzir textos junto com o professor e colegas, principalmente recontando as histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas, ou baseado também em livros de imagens, livros literários que trazem somente a imagem, observando a forma de composição de textos narrativos, conseguindo discernir o personagem, o enredo e considerar esse personagem dentro de um tempo e espaço. É importante também que o aluno escreva textos introduzindo personagens ou aproveitando-se de personagens que já existem, mas mudando suas características e criando outro texto, né? Mesmo que parodiando, mas um texto com início, meio e fim. É importante que o aluno consiga observar as histórias e conseguir, né, a partir dessa observação, produzir frases, palavras e sons. Nesse campo de atuação, é importante que o aluno consiga observar a composição dos textos, né, e consiga também definir uma lógica, uma sequência lógica das suas ideias. Bom, em resumo foi isso. Essas são as habilidades de escrita do primeiro ano da educação básica, relacionadas aos 5 campos de atuação presentes na BNCC. Grata pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo que acabaram de assistir. Até!